Medo. Só de ouvir essa palavra, você já sentiu um aperto no peito, não sentiu? Você tem medo. Medo de não ser bom o bastante. Medo de ser rejeitado. Medo de fracassar. Medo de ser você mesmo. Shinji Ikari sabia exatamente como isso é. Um garoto de 14 anos, jogado em um robô gigante, obrigado a salvar o mundo, quando ele nem conseguia salvar a si mesmo. Eu devo pilotar o Eva. Essa frase parecia simples, mas por dentro, Shinji estava em pedaços. Você também está, né? Você acorda todo dia com a sensação de que precisa pilotar seu Eva. Ir para o trabalho, cuidar dos seus estudos, fingir que está tudo bem, enquanto por dentro, você sente que está caindo aos pedaços. Carl Jung dizia: aquilo que você mais precisa está onde você menos quer olhar. E Shinji Ikari é a personificação disso. Shinji tinha medo do pai, medo de falhar, medo de não ser aceito, medo de ser odiado. Você também. Você finge que não, mas a cada escolha, a cada movimento, você está tentando provar algo para alguém, tentando ser suficiente, tentando ser amado. E sabe o que é pior? O medo não some. Você pode ignorar, você pode enterrar, você pode fingir que ele não existe, mas ele está lá, observando, controlando cada decisão que você toma. Eu devo pilotar o Eva, não porque ele queria, mas porque ele tinha medo de ser rejeitado pelo pai, medo de ser abandonado de novo. Jung falava sobre a sombra, a parte de você que você esconde, a parte que você tem medo de encarar. Shinji vivia fugindo da própria sombra, fugindo da dor, fugindo da responsabilidade, fugindo de si mesmo. Mas quanto mais ele fugia, mais o medo crescia. Quantas vezes você já sentiu isso? Você tenta evitar um problema, tenta evitar uma conversa difícil, tenta evitar olhar para si mesmo, e isso só faz o medo crescer. O medo é como um monstro. Quanto mais você tenta ignorar, mais ele te persegue. Shinji Ikari não queria pilotar o Eva. Ele não queria ser um herói. Ele só queria ser aceito, ser amado, sentir que tem valor. E no fundo, você também quer isso. Você quer ser bom o suficiente para alguém, para o seu pai, para a sua mãe, para a sua namorada, para os seus amigos. Você quer ser suficiente. Mas o medo sussurra no seu ouvido: você não é. Você nunca vai ser. Você não merece. Jung dizia que o que você resiste, persiste. O medo não desaparece quando você foge. Ele se alimenta da sua fuga. Shinji, cada vez que fugia, ficava mais fraco, mais confuso, mais perdido, até que chegava a hora de pilotar o Eva de novo. E ele voltava, com medo, tremendo. Mas ia, porque mesmo com medo, ele sabia que precisava agir. Você está esperando o medo ir embora para começar a agir? Eu tenho uma má notícia. Ele não vai. O medo não desaparece. Você aprende a caminhar com ele. Shinji Ikari mostrava isso. Ele chorava, ele tremia, ele dizia: eu não consigo. Mas ele entrava no Eva. Você acha que coragem é ausência de medo? Não é. Coragem é fazer o que precisa ser feito, mesmo com medo. Sabe o anime Naruto? Naruto tinha medo de ficar sozinho, medo de ser rejeitado, mas ele continuava, porque ele sabia que a única forma de superar o medo era seguir em frente. O medo é uma ilusão, um monstro que você mesmo alimenta. Jung dizia: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Shinji só começou a entender quem era quando começou a olhar para dentro. Mas olhar para dentro dói. Dói porque você encontra a sua sombra, as partes de você que você odeia, as partes de você que você finge que não existem, a sua raiva, a sua inveja, a sua insegurança, a sua carência. Mas sabe o que Jung dizia sobre a sombra? A sombra precisa ser integrada. Você precisa aceitar que o medo existe, aceitar que a dor existe, aceitar que você é imperfeito. Shinji Ikari era imperfeito, cheio de falhas, mas isso não o tornava menos humano. Isso o tornava humano. Você também. Você quer tanto ser perfeito, ser forte, ser invencível,
Mas isso não existe. A perfeição é uma máscara, e essa máscara te sufoca, te prende, te destrói. Shinji não queria pilotar o Eva, mas ele pilotava. Não porque era corajoso, mas porque, no fundo, ele queria proteger quem amava, mesmo sem saber amar a si mesmo. Você quer superar o medo? Pare de fugir. Pare de fingir que ele não existe. Olhe para dentro. Aceite que você tem medo. Aceite que você não é perfeito. Aceite que você vai falhar. E mesmo assim, continue. Jung dizia que a individuação acontece quando você integra todas as partes de si mesmo. A luz e a sombra, o medo e a coragem, a força e a fraqueza. Shinji Ikari nunca foi um herói tradicional. Ele era frágil. Ele chorava. Ele tinha medo. Mas ele estava lá. Ele aparecia. Ele tentava. E isso é o que importa. Você está esperando se sentir forte para agir? Está esperando não sentir medo para tentar? Então você vai esperar para sempre. Porque o medo não vai sumir. Você vai continuar ouvindo aquela voz que diz: você não é suficiente. Você não consegue. Você vai falhar. E tudo bem. Você não precisa calar essa voz. Você só precisa agir apesar dela. Shinji Ikari ensinou isso. Ele nunca deixou de ter medo. Ele nunca deixou de duvidar de si mesmo. Mas ele agia, mesmo com medo. Você também pode. O medo vai estar lá, mas você também. Jung dizia: não há despertar de consciência sem dor. O medo dói. A dor é inevitável. Mas é através dela que você cresce, que você se encontra, que você se torna quem você realmente é. Shinji Ikari era só um garoto, cheio de medo, cheio de dúvidas. Mas ele continuava. E você? Vai deixar o medo te parar? Ou vai agir apesar dele? O medo existe, a dor existe, a imperfeição existe, mas a sua força também. Shinji Ikari não era forte, mas ele não desistia. No fundo, a verdadeira força é continuar mesmo quando tudo dentro de você quer parar. Você é suficiente, mesmo com medo, mesmo imperfeito, mesmo falho. Você não precisa ser perfeito para agir. Você só precisa começar. Porque, no fim das contas, assim como Shinji, você é humano. E isso é o suficiente.